Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Seller e hoje a gente tem uma convidada super especial, como sempre, e uma mulher, coisa que a gente sempre procura trazer mais mulheres aqui para empoderar o nosso podcast, e hoje a gente trouxe uma pessoa para falar muito sobre Black Friday, a Maíra. Ela é gerente de Marketplace na Americanas e vai contar um pouco da história dela e falar um pouco sobre as estratégias de Marketplace, aliás, estratégias para Black Friday 2024. Seja Legal. bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, é uma honra ter você aqui. Imagina, obrigada, Cláudia, obrigada pelo convite. E que bom que a gente conseguiu realizar, né, esse encontro. Faz bastante tempo que Faz você tempo, fala né? pra mim. Toda vez que eu te encontro, vamos Exatamente, lá, faz vamos. bastante tempo que você fala de eu vir aqui no podcast. Que bom que deu certo agora. E como você falou, a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégias do digital, de e-commerce, de marketplace para Black Friday agora, que é uma data super importante para o varejo, né? Mas contando um pouquinho, antes de tudo, quem sou eu, né? Sou Maíra Giannone, sou gerente de Marketplace da Americanas. Tô lá já vai fazer 10 anos, mas tô nesse mercado já de vendas de e-commerce há bastante tempo, né? Já passei por alguns outros lugares antes da Americanas. E lá já faz uns 8, quase 9 anos que eu tô focada em Então você viu Marketplace. toda a transformação de 2 marketplaces para um monte de Nossa, marketplace. assim, foi. A gente passou por bastante coisa, bastante mudança na Americanas, e acho que isso é até uma das coisas legais pra gente comentar hoje, porque acho que isso que é o legal do varejo, né? Você realmente ter que se reinventar e mudar muito o negócio ao longo do tempo. Então, já vi várias Americanas nesses 10 anos. Eu vou poder contar aqui um pouquinho pra vocês hoje sobre isso. E como eu comentei, na Americanas eu não olho só para marketplace, eu olho para toda a experiência do seller dentro do nosso negócio. Então também vou contar um pouquinho o que a gente faz para os parceiros, como que a gente se organiza, como que a gente ajuda os parceiros nessa data tão importante. Não, legal. E assim, e é sempre bom colocar primeiro que, né, o Americanas, lá do tempo da B2W, sempre foi um dos principais marketplaces, continua hoje, ele é muito relevante na nossa plataforma. A gente sempre diz que, né, se a gente pegar 5 marketplaces hoje, representam 96%, 98% de todo o GMV, quando a gente fala, né, do volume transacionado, quando a gente fala de, no geral, e a gente percebe que a Americanas, ela nunca perdeu a relevância, ela, né, assim, momentos ela fica ali brigando em terceiro, em segundo, já foi por muito tempo o segundo disparado, mas o mais importante é que os sellers que têm vendido na Americanas gostam muito, porque você acaba tendo uma margem mais saudável, né? E às vezes o pessoal fica nessa dúvida, vale a pena, não vale a pena? Eu acho que sempre vale muito a pena, porque você consegue ter um outro público, né? Um público que está procurando ali um outro tipo de produto. Então, se você escolher o portfólio correto, não tenha dúvida que você vai ter sucesso. E agora, chegando Black Friday, é extremamente importante, a ideia também da gente falar hoje aqui é um pouco das estratégias para Black Friday. Né? Depois eu queria aqui falar também de 1P, 3P, que isso são as siglas que muitos sellers não conhecem, mas a gente pode começar falando um pouco sobre as estratégias para Black Friday, uma vez que, com certeza, o investimento em marketing da Americanas aumenta, né? Com certeza vai ter uma procura de produtos, tem alguns produtos que o consumidor ali, tem alguns marketplaces que ele não vai procurar, então quando tem um valor muito alto, muito agregado muito alto, ele tem a marca Americanas gera uma confiança muito grande, então ele vai lá e compra, enquanto alguns marketplaces ele fica meio na dúvida. Então eu queria que você falasse como que está o momento da Americanas, qual é a vantagem do seller que não vende ainda, vender, o que vendia, aumentar o portfólio. Eu queria que você falasse um pouco o que vocês estão fazendo aí para deixar cada vez melhor o Marketplace Americanas. Boa. Nossa, tem muitas coisas para falar nessa pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, assim, acho que bom saber, né, que a gente continua sendo um canal relevante. Isso é super importante pra gente, é um feedback super importante pra gente, porque o nosso trabalho tem sido cada vez mais a gente ouvir, entender e estar próximo do nosso lojista. Acho que esse é um dos trabalhos que a gente mais tem feito nos últimos anos, que é realmente o trabalho que a gente começou a conversar, inclusive com as integradoras. A gente trouxe vocês para a mesa para realmente trazerem o feedback dos parceiros, que é algo muito importante mesmo para fazer um canal relevante, né?
E acho que também, você falou um pouco de estratégia de evento, nisso a Americana sempre foi muito conhecida, né, por fazer eventos sazonais muito grandes. A gente tem Páscoa, a gente tem Dia das Crianças, a gente tem das mães, dos namorados, dos pais, e Black Friday não é diferente, né? Acho que é um evento que a Americana sempre focou muito em fazer, sempre trouxe muita força pro negócio. E acho que o que a gente tem esse ano, e que é importante dos sellers olharem um pouco e prestarem atenção, no movimento que eu tenho percebido que é diferente dos anos anteriores, é assim: a gente sempre tem um mês de novembro de Black Friday agora, diferente do que a gente tinha, que era um dia. Então, uma coisa importante é se planejar para o estoque render e durar o mês inteiro, porque tem os clientes comprando no começo do mês. Você vai ter o pico naquele dia, mas isso não quer dizer que o consumo ele aumenta muito, né, nesse período. Então as vendas elas já começam no começo do mês, mas ainda tem grande parte dos clientes que espera a virada de quinta para sexta-feira para fazer a compra. Só que tá todo mundo com o carrinho já pronto. Então é importante seu preço já tá correto, você já mostrar que você vai ter aquela promoção, porque senão ele vai colocar no carrinho o estoque de outro lojista e não o seu. E é interessante porque o que a gente vê o ano passado, a gente ouviu muito, né, principalmente da Serasa, falando que a Black Friday não foi tão boa, e pra gente foi muito boa. Ela teve um crescimento de mais de 60%. Talvez eles não tenham detectado que deve ter havido muito o aumento de pagamento em Pix. Porque lembra, né, quando a gente começou lá atrás, sim, verdade. O consumidor não podia, o vendedor, o seller não podia fazer um preço diferente à vista e no boleto ou no cartão. Hoje pode. Então ele pode ter 15, 20% de desconto no Pix e ter o preço de tabela dele em outras modalidades. Exatamente. Então eu não sei como que foi para vocês, mas pra gente foi muito bom. A gente teve um aumento de mais de 60%. Sim. E a gente tem essa expectativa esse ano também. Então o seller às vezes ele pode estar meio desanimado, não tá tão agitado, mas quando chega na semana da Black Friday o negócio pega fogo, né? É que eu acho que uma coisa que gera pra gente essa dúvida porque tem essa dispersão de venda mesmo ao longo do mês. Antes a gente media assim, a quarta, quinta-feira, sexta e sábado, né? Mais ou menos isso que a gente considerava Black Friday. Hoje é realmente o mês inteiro. Então, quando a gente tem essa dispersão de venda, você tem que olhar assim, o seu dia 1º de novembro, 2, o dia 5 ali, ele já não tá maior do que o mês anterior? Então, provavelmente é isso que aconteceu nessas vendas que ficaram um pouco mais espaçadas. A gente não tem mais aquela 5 vezes de crescimento no dia fazer da lá Black como um Friday. cliente nosso 50 mil pedidos no único dia. Aquela super concentração. Ele faz 150 a mais ao longo do mês. Exatamente. Então acho que isso é um ponto importante. E a outra coisa que eu falei assim, a gente precisa conversar sobre isso no podcast antes a gente tinha uma procura extremamente grande por eletrônicos, produtos de informática, telefonia. Isso ainda a procura ainda é muito grande. Porque tem gente que fica esperando pra trocar o celular, trocar a TV de casa. Ar-condicionado Americanas é campeã de vender. Só assim, com o calor que tá fazendo agora, né? Também é importante. Então, assim, a gente vê esses itens de alto valor agregado, como você comentou, mas a gente também tá percebendo nos últimos anos uma busca de compra por oportunidade, que é aquele kit de desodorante. Kit de shampoo, coisas kit que há de sabonete. 3, 4 anos não fazia era comum, parte, né? Não fazia parte da compra de Black Friday e agora a gente percebe que faz. Então, assim, bebidas, que às vezes tá mais barato você comprar em volume nessa época, a gente percebe um aumento de vendas nesse sentido. Então, uma coisa que eu gostaria de falar para os sellers que estão ouvindo a gente, para os lojistas que estão ouvindo a gente, se você não vende eletrônica, informática, telefonia, mas vende desodorante, itens de higiene, beleza? Faz kit e vende na Black Friday, que vai ter saída com certeza. A gente vê esse aumento desse tipo de item sendo vendido, que é bastante diferente do que a gente estava acostumado. Por muito tempo a gente tinha o principal produto, diria, há 3 anos, de 3 anos para cá já não é mais o primeiro item eletrônicos, né? A gente teve, acho que as primeiras Black Fridays, elas eram muito fortes em eletrônicos, Sim. mas eu acho que agora
até porque a competição é o ano inteiro e não é o que tem mais desconto. Realmente eu concordo com você, acho que tem produtos, vinho, bebida, assim, tem uma procura muito grande. Eu mesmo até cerveja eu compro nesse período porque vale a pena pro final do ano. Tem as festas de final de ano, né? Tem Natal, tem Ano Novo depois. E uma outra coisa que também eu sempre digo para quem vende na internet para Black Friday é também prestar atenção na venda de produtos que são presentes de Natal. Eu sei que a gente já teve um Dia das Crianças, que teve uma venda grande em outubro, mas você também preparar o seu estoque para venda de brinquedos que são presentes de Natal também é importante. Mas aí tem que prestar atenção no prazo de entrega. Exato. Porque tem esse desafio, porque normalmente quem viaja no Natal não vai viajar só no dia 24, vai viajar um pouquinho antes. Então é importante, se você vende produtos que são presentes, né, principalmente para crianças, vale prestar atenção no prazo de entrega, porque você tem que seu produto tem que chegar antes da família viajar para o Natal. Aproveitando essa questão do prazo de entrega, vamos fazer uma pergunta fora do script. Boa. Hoje, como que tá essa questão? A gente tem ouvido falar muito de full, né? Ou seja, o produto no seu estoque. Como que tá essa relação hoje? O que o seller ganha hoje em mandar o produto para o seu estoque? Em termos de prazo, aí que você falou, porque eu estou puxando essa questão do prazo, porque você tem uma garantia maior de prazo, de relevância. O que acontece com o seller que opta por mandar o produto para o full ou deixar no estoque dele? Tá bom, no full da Americanas. Isso. Acho que assim, tem algumas coisas que você já mencionou, né? Então, o prazo, a gente tem um prazo muito mais competitivo. A gente também consegue ajudar o lojista nesse período de alto volume de vendas a não se preocupar com isso. Que eu acho que é um problema, né? Porque todo mundo pensa que Black Friday é só venda, né? E aí parece que o pedido caiu e nada mais precisa acontecer depois disso. Tem toda separação do produto, embalagem, expedição, entrega, depois o pós-venda. Você pode estar falando o dobro do volume que você está acostumado. Exatamente. Né? Então, eu sempre comento isso também, eu falo assim, gente, tem que preparar o estoque para vender, o preço para vender, mas tem que lembrar que depois que o pedido cai, tem todo o processo normal. Por isso que o Maggi está aí para ajudar o seller a... Isso mesmo. Então, quando a gente fala de full, principalmente nessa época, a gente está falando de um prazo mais competitivo, de uma tranquilidade também na entrega. A gente está falando de valores de entrega mais competitivos também para o parceiro. E realmente, assim... E a mão de obra, né? Que é um negócio complicado. Exatamente. Ele não precisa se preocupar em atrasar o mercado. Ele vai fazer o dia a dia dele ali dos outros marcos. Porque sempre... Até porque, eu imagino, é uma estratégia. Não adianta você querer mandar 100% dos seus produtos. Sempre vai ter o produto, você vai mandar. E a curva A da Americanas não necessariamente é a mesma curva de um outro marketplace. Ai, que bom, Cláudio. Eu fico muito feliz quando falam isso. Porque, assim... Você comentou no começo também sobre ter diversos canais, né? E eu acho que isso é importante. Esse é um ponto importante. Quando a gente fala de vendas em canais diferentes de marketplace, nem sempre vai vender a mesma coisa. Eu diria até que quase nunca vai ser exatamente a mesma curva. Eu quero ver o canal que vende mais cama, mesa e banho do que vende Americanas. Do que vende na Americanas. Por exemplo. Então, quando a gente fala de clientes, os marketplaces, eles têm clientes diferentes. Então, o estoque que você vai mandar para um full na Americanas, ele não necessariamente é o mesmo que você vai mandar para outros canais. Sua curva A na Americanas não é necessariamente a mesma de outros canais. E você pode construir uma curva A da Americanas, a sua curva A ali, né? O que tem mais aderência com o cliente da Americanas, o que tem mais aderência com os outros canais. Acho que isso é importante também de dizer para o seu planejamento na hora de também precificar os produtos para essa data. Você não precisa promocionar todos os seus produtos em todos os canais da mesma forma e nem fazer as mesmas campanhas para todos os canais. É importante fazer exatamente o que você comentou. Olha a curvada Americanas. Vê o que faz sentido você mandar pro full da Americanas, se você tiver o full da Americanas. O que faz sentido você promocionar na Americanas. O que faz sentido fazer um kit na Americanas. O que faz sentido para aquele cliente. Em outro canal é outra estratégia. Outra estratégia. Não dá para entender. Eu penso quando você falou Páscoa, Dia das Crianças, Natal...
a Americanas, ele é muito forte na cabeça do consumidor, e talvez o consumidor que é mais afetado, que é mais atingido por essa mensagem, não seja o mesmo consumidor de um outro site, de uma outra plataforma. Talvez seja ou mais uma dona de casa, ou mais um pai de família, ou mais uma família que tem filho, porque e tem uma coisa que é indiscutível, a segurança na compra, né? Porque eu acho que a loja Americanas, ela traz um pouco disso, ela está no imaginário do brasileiro. Então ele tá vendo um negócio físico, é como que ele fala, se não fizer alguma coisa, eu vou lá na loja, né? Loja, exatamente. Tem um pouco disso, dessa segurança. Então eu acho que escolher o produto certo ali é fundamental. E tem que lembrar assim também, né? Você falou disso de estar no dia a dia do brasileiro. Primeiro que a Americanas é uma marca de 95 anos, a gente completou 95 anos esse ano. É assim, é absurdo você pensar que existe uma marca com esse tempo no Brasil, passou por tanta coisa, né? Se reinventou diversas vezes. E tem que lembrar que a gente tem mais de 1.600 lojas em mais de 800 cidades no Brasil. Isso significa, assim, que todo mundo, algum dia, passou na frente de uma Americanas ou entrou na Americanas para comprar um chocolate. Então, assim, é difícil a gente chegar em algum lugar e a pessoa não saber o que é uma Americanas. E eu acho mais importante o seller, ele ter a perspectiva por parte do consumidor, porque a gente está dentro de uma bolha, então você está dentro de uma bolha do e-commerce, uma bolha dos marketplaces, então você tem uma visão que às vezes ela é muito restrita à realidade, sabe, aquela coisa assim, às vezes o fato de estar no interior de uma cidade, o próprio vendedor está o próprio vendedor do marketplace, às vezes ele vai procurar alguma coisa na loja que ele não encontra, o vendedor pode auxiliar, entra no marketplace aqui da Americanas que vai comprar, ou seja, a gente tem que estourar essa bolha, achar que todo mundo é a gente, que conhece tudo, né? Eu tinha um colega de trabalho que falava assim, quando a gente ia discutir algum tipo de campanha, alguma coisa assim, ele falava assim, você não é Brasil. Eu acho que essa é a melhor frase, que é o que você acabou de falar, né? Você não é Brasil. Então, acho que isso é importante também, da gente ter essa visão de que o Brasil é muito grande. E você comentou uma coisa, Cláudio, que a gente tem essa solução dentro da Americanas, vou trazer esse gancho agora, que assim... em mais da metade das lojas Americanas, a gente tem o serviço que a gente chama de quiosque, tá? Que é um espaço dentro da loja que, se o cliente chega lá na loja física e quer comprar uma TV de 70 polegadas, a gente não tem esse estoque dentro da loja. Até porque você tem 800 lojas, né? Você não vai conseguir ter tudo isso. Ou se você chega, por exemplo, na Americanas querendo comprar o ar-condicionado que você comentou. Eu não tenho esse estoque dentro da loja, né? E às vezes eu não tenho nem esse estoque para ser vendido pelo Americanas mesmo. Mas nessas lojas, nessas mais de 700 lojas que tem o quiosque, se você chega lá querendo um ar-condicionado, o vendedor vai falar para você assim, eu não tenho na loja agora, mas você pode pedir aqui no nosso site. Vai entrar no site e o que eu mostro pro cliente na hora é o estoque do site, que ele é 3P. Ele é o seller. Então, na loja, a gente também tá fazendo a venda do marketplace, a gente também tá fazendo a venda do seller. E aí que a gente volta lá a poucos minutos, quando a gente falou de você ter o produto, você ter um catálogo diferente. Porque uma coisa é o consumidor, ele imagina o seguinte, sai de São Paulo, capital, né? Vamos pro Nordeste, onde tem muitas lojas, lá para Ilhéus, enfim. E às vezes o consumidor ali, ele não tem tanta habilidade na compra. Às vezes ele tem um cartão de crédito e ele não sabe nem como ele tem medo de colocar. E às vezes ele está falando com o vendedor que pode ser vizinho dele, é amigo, e o cara fala, não, pode confiar. E ele vai confiar na Americanas. Exato. Então, acho que, às vezes, eu sempre coloco assim, numa perspectiva fora da bolha, a gente tem que entender o seguinte, é muito capilarizado, as lojas Americanas são capilarizadas, então você, além de toda a força do marketing, você tem a força do time de vendas Americanas, que vai chegar lá no interior do Ceará, ou numa cidade fora do eixo, que ele tem um consumidor que quer comprar uma TV de 70 polegadas, que não vai ter no estoque, porque não tem demanda, imagina, né, você mandar... Não tem espaço, não tem nem espaço, e aí o cara vai lá e fala, pô, mas é confiável? Ele vai lá e é confiável, o vendedor
vendedor vai pegar o cartão de crédito do cliente, vai ajudar. Tá comprando na loja, tá né? comprando na loja. Se der um problema, ele sabe que vai voltar na loja, ou seja... E é uma compra muito mais assistida do que a compra no digital, se comprasse pelo aplicativo, se comprasse pelo site, que tem essa confiança mesmo do vendedor tá ali. E que, na verdade, se você comprar uma TV de 70 polegadas, você provavelmente não vai sair com ela no braço e levar para sua casa, ela vai precisar ser entregue. Então, a experiência do cliente é como se ele estivesse entrando na loja, comprando na loja mesmo, só que ele está comprando de um seller do 3P, né? Ele está comprando do seller da Americanas. Até aproveitando que você falou 3P, explica pro seller que está começando agora essa diferença quando você fala um P, você fala 3P, o que isso significa... na prática. Tá bom, vamos falar de 3 coisas então, um P, 3P e O2O. Tá. Falar desses 3 pra gente já explicar os 3 conceitos pra todo mundo. Primeiro, um P é o que a gente fala que é o estoque da loja, então é Americanas, eu compro um estoque e eu vendo no digital, é first part, tá? Então eu Americanas vendendo meus produtos. Quando a gente fala 3P, é você, lojista, vendendo os produtos dentro da Americanas, que é o third part. E quando a gente fala de O2O, é o estoque da loja Americanas, das lojas mesmo, é vender o Kit Kat no digital, ou você comprar no digital e poder retirar na loja. É esse online to offline que fala, O2O, que é essa integração de um canal físico com um canal digital. Então, quando a gente fala de 1P, é Americanas vendendo no próprio site, 3P, você vendendo no site da Americanas, O2O, essa integração de físico com digital que acontece na Americanas, porque a gente tem a loja física e a gente tem o site. Muito bom. Pessoal, agora ficou claro para todo mundo essa diferença, mas isso é muito legal e é bom, né? Você falou, há tanto tempo você está na Americanas e eu lembro bem... Quando eu comecei o Magis, o segundo, assim, na verdade não fosse, a gente tinha só 2 marketplaces, né? Então eram vocês e o outro. E depois, vocês é muito relevante, e continuam sendo, como eu disse, continuam sendo muito relevantes. Nunca perderam essa relevância, essa importância, até por conta disso. E depois, né, veio o Magazine Luiza também, colocando, que aí foi, acho que aí, né, uma loja, mas pra gente foi sempre muito importante, e alguns produtos, eles sempre foram muito imbatíveis, né, e continuam imbatíveis. Inclusive, eu lembro, um dos primeiros clientes nossos vendia cama, mesa e banho, cara, vendia muito, e a gente tinha lá 2, 3 clientes, os maiores clientes nossos, nesse período, eram justamente clientes americanas. E a gente percebe que esse tempo todo, o mercado ele se modifica até por conta da estratégia, né? E aí eu queria até que você falasse um pouco o que vem mudando nesses últimos anos, porque era quase uma coisa que você coloca e vende, né? Hoje a gente sabe que o mercado se profissionalizou e ele começa a mudar. Então, entender o que vem mudando e qual a expectativa de mudança para 2025, né? O que espera, o que você espera, quais são as ferramentas, qual é a forma que o vendedor deve atuar na nova Americana, porque eu digo assim, no novo marketplace, porque todos os marketplaces vão mudando o tempo todo, e não é diferente com vocês. Então, o que tem de ferramenta, como que funciona? Queria que você falasse um pouco sobre investimento em marketing, qual a importância do vendedor entender como gastar investir, não vou nem dizer gastar, investir corretamente o seu recurso no marketing, porque se ele investir sem saber, ele vai gastar, vai virar um gasto. E a ideia de vocês, eu tenho certeza absoluta, não é que o seller gaste dinheiro, porque o objetivo de vocês não são uma agência de publicidade, vocês não vão ganhar dinheiro com investimento em marketing, vocês vão ganhar dinheiro no giro de mercadoria, ou seja, então investir. Como que a Americanas está vendo isso? As ferramentas, marketing agora, marketing para o futuro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Vou separar em duas partes a sua pergunta. Primeiro é sobre o que eu vejo de estratégia. Então, acho que a Americanas está realmente mudando muito, né? Desde 2023 a gente tem passado por um processo de mudança bastante grande no negócio. E acho que a estratégia com mais foco agora da Americanas é realmente essa união entre o físico e o digital, né? Que é a gente conseguir integrar não só os canais de estoque do que a Americanas tem no físico com o digital, mas também o cliente.
Porque a gente tem clientes que são puramente físicos, a gente tem clientes que são puramente do digital, e a gente tem um cliente que está nos dois canais. O híbrido ali. O omnicanal, né, que está nos dois canais ali. E eu acho que essa integração é o maior foco que a companhia está dando hoje para realmente potencializar o negócio e usar o que tem de melhor em cada um dos canais. Então, acho que esse é a principal estratégia que eu digo que a gente vai construir daqui para frente, que a gente vem construindo, e daqui para frente vai ser isso que a gente vai seguir, que é essa realmente união. Então, potencializar o quiosque, essa venda assistida quando não tem um produto dentro da loja, aumentar as possibilidades do seller mostrar o seu produto dentro da loja. Então, realmente, essa integração e o seller conseguir aproveitar as mais de 1.600 lojas que a gente tem hoje. Acho que esse é o grande potencial do que a gente está construindo. Então, essa é a primeira parte de estratégia. Quando a gente fala de marketing, a gente tem algumas possibilidades, e aí vou dizer duas aqui específicas. Uma a gente tem o que a gente sempre chama de produtos patrocinados, que acredito que todos os canais tenham de alguma forma isso para oferecer para o lojista. E quando a gente está falando de produtos patrocinados, vale voltar no que a gente falou de sua curva A na Americanas não é a mesma dos outros canais. Então, se você for investir em produtos patrocinados na Americanas, faça para Americanas, prevendo ROI na Americanas, com um custo específico para Americanas, uma conta para o nosso canal. Fala assim, olhe cada um dos marketplaces como se ele fosse um canal de performance. Você vai fazer uma campanha no Google, vai fazer uma campanha no Facebook, no Instagram. Você vai usar o mesmo custo por clique? Você vai usar a mesma audiência? É o mesmo produto que você vai querer mostrar para cada um dos clientes desses? Esse é um público distinto, né? Tem que fazer a mesma coisa para marketplace. É exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente está falando de produtos patrocinados, acho que isso é importante. Outra coisa também eu gosto de dizer para todo mundo que vai fazer produtos patrocinados, que é o que a maioria das pessoas usa, né? A maioria dos vendedores usa. Você faz uma campanha hoje e deixa ativa até amanhã, não dá resultado, se você mexer nela amanhã, ela realmente não vai dar resultado. É a mesma, assim, é básico. Você precisa deixar ela pelo menos uns 7 dias ali performando para você ter uma noção se até ela para ver a funcionou. propagação dessa informação. Para ela conseguir realmente começar a performar bem, para você conseguir entender se a venda tá chegando, se tá fazendo sentido. Deixa uns 7 dias ali para pelo menos você ter uma massa de dados para avaliar e para conseguir realmente melhorar a sua campanha. Então, quando a gente fala de marketing, assim, e também não é pegar todo o seu dinheiro e investir nisso. Primeiro, tem que ter uma conta de margem, né? Então, assim, Sim. Se você começou no digital sem saber qual a sua margem por produto, dá um passo para trás. Começa de novo. Vai lá na calculadora do margem e calcular o preço de vendas. Pede ajuda, mas não segue. Se você não faz ideia de qual a margem sua por produto, não continue. Porque o potencial de, durante a Black Friday, isso ser potencializado ainda mais é absurdo. Então, assim, tem que saber margem por produto, porque aí você vai saber fazer a campanha também. Você não pode colocar um custo de 5 por clique num produto que te traz uma margem de 2. Sim. Né? Se você não tiver com uma estratégia muito clara, você pode até colocar, mas você tem que saber exatamente o que você está buscando com aquilo. Que é para isso que esse produto está servindo, que você vai queimar margem nele, porque você tem um outro que vai compensar essa margem que você está queimando. Beleza? Até aí, tranquilo. Então, produtos patrocinados é isso. Quando a gente fala de outro tipo de marketing que a gente viabiliza pro cliente, principalmente para quem é grande marca e tal, a gente está falando muito de retail media, né? E aí a gente não tá falando de produtos patrocinados. Também produtos patrocinados, mas não só isso. Então você tem possibilidade de comprar planos de mídia junto da Americanas para você viabilizar e falar sobre o seu produto no digital, falar sobre o seu produto no físico, falar dentro das redes da Americanas. Você consegue diversos formatos diferentes quando a gente tá falando de um plano de mídia. E quando a gente tá falando de retail media. Então, o legal também da Americanas, como eu falei que a estratégia é unificar cada vez mais o físico e o digital, é você ter essa possibilidade de trabalhar a sua marca e o seu produto não só no canal digital,
né? Você também pode trabalhar isso no físico, você também pode mostrar isso para outros clientes que talvez você não esteja olhando hoje. E a gente tem um time super especializado E eu vou dizer, para vender isso. Eu posso estar enganado, mas a Americanas meio que inovou isso, que eu lembro, assim, praticamente, na minha, assim, quando eu era vendedor, acho que foram vocês que trouxeram essa ideia de compartilhar esse investimento, de promover, que é uma oportunidade. Muita gente, muito seller vê isso como é uma coisa ruim. Não, não é. Porque diferente de 5, 6, 7, 10 anos... Primeiro, vamos deixar uma coisa clara. Americanas sempre foi um marketplace que trouxe um nível de qualificação do vendedor, né? Eu sempre olhei isso. Não era o primeiro marketplace, mas é o marketplace da vida adulta. Né? A gente tem um cliente muito exigente. Né? Então, o cliente e o marketing e acaba exigindo. Então, não é aquela coisa, não, pessoa física, vender sem nota, tudo, esquece. Desde o começo sempre foi muito correto. E isso daí trouxe pra gente um nível de profissionalismo muito grande. Então, quando a gente olha, isso é muito bom, porque você não tem gente lá que não sabe fazer conta. Por isso que você acaba tendo... E quando você fala, eu tenho 3, 4, 5, 6% a mais de margem, isso representa muito no mercado super competitivo, porque você continua sendo competitivo para aquele consumidor, né? Porque a gente não está falando isso, e muitas vezes o que acontece é que a forma de alguns marketplaces, o vendedor está começando, erra, não sabe fazer preço, então você acaba embarcando nessa, vamos baixar preço, Americanas não. O consumidor sabe que está comprando ali, ele consegue ser mais rentável, e no final é isso, você não precisa vender 10 milhões, mas você pode vender lá com muito mais margem, ou seja, você pode vender metade do que você vende eventualmente em outro lugar, ganhando bem e numa margem saudável e num ambiente seguro que vai refletir muito a sua marca, né? Porque eu acho que isso é muito importante o seller entender, que o fato de ser um marketplace profissional vai trazer gente profissional, e aí não dá para você querer ser amador no meio de um monte de profissional, você vai perder dinheiro, né? E eu acho que assim, você comentou sobre não precisa também faturar tanto, a gente tem diversos influenciadores de marketplace que vira e mexe, conversa comigo e fala assim, meu, faturamento de GMV é ego, né? Porque às vezes tem uma empresa que tá faturando um monte e tá perdendo dinheiro. E você tá ali faturando tranquilinho o seu valor ali que você previu que você ia faturar e tá rentabilizando muito mais do que o outro que tá vendendo um monte. Acho que isso é uma coisa importante também, assim. Às vezes a gente quer muito se comparar como vendedor, né? Fala assim, nossa, tal pessoa vendeu não sei quanto. Mas será que vendeu com margem? Ninguém fala sobre isso, né? Eu falo muito com o Igor Savoia, né? Ele fala muito disso mesmo. E ele sempre fala, pô, ele vende brinquedo, então é super relevante para ele. E ele opera com margens, então ele é super relevante. A gente vê esse número e cresce muito, né? Então tem uns pontos de pico. E ele vende super bem, e ele fala exatamente isso. Ele fala, vende super bem em todos os sentidos. Porque tem muita gente que acha que vender super bem é vender muito, né? E aí o que a gente olha é isso, né? Falar, gente, é planejamento, é vender certo, vender no canal certo. Pô, a Americanas está fazendo um investimento gigante na Páscoa. Cara, mas o consumidor não entra lá só para comprar ovo de Páscoa. Não, entra para comprar um monte de outras coisas. Um monte de outra coisa. Então você tem que aproveitar essa... O investimento da Americanas é gigante no Dia das Crianças. Cara, ele não entra só para comprar brinquedo. Às vezes ele está comprando brinquedo, ele aproveita para comprar uma ferramenta, ele aproveita para comprar uma coisa para casa dele, aproveita para comprar um perfume, Ou seja, cara, você tem que olhar isso como, né, não é porque é Páscoa que só vai vender ovo de Páscoa, não é porque é Dia das Crianças que só vai vender, porque o investimento é muito alto nesse momento, então tem que aproveitar. Eu acho que a gente podia puxar aqui até sobre Black Friday, a gente falou de Páscoa, Dia das Crianças, mas Black Friday é também assim, mesma coisa que a gente comentou no começo. Tem muita gente que fala assim, mas eu não vendo eletrônicos. Mas o cliente entra, muitas vezes, sem querer comprar nada. Só pra ver o que tem. Navegar. Só pra olhar o que tem de promoção. Tem muito cliente que faz isso. Confesso que eu sou uma delas, inclusive. Eu faço muito isso, assim. Às vezes eu não tô... Tem aqueles itens, aquela sua listinha de desejo, sabe? A gente sempre tem uma listinha de desejo, assim, no fundo da cabeça ali, que a gente deixa anotado. Que às vezes eu entro no site lá pra olhar. Mas será que tem algum seller aqui vendendo esse produto na Americanas agora? E que tá em promoção? Vamos ver agora na Black Friday.
Às vezes eu vou comprar, às vezes não, às vezes eu vou achar uma outra coisa. Então, Black Friday funciona igual você comentou sobre Páscoa, Dia das Crianças. E quando a gente fala sobre faturar um monte também, eu trago a mesma coisa em Black Friday. Você comentou, tem estudos aí, tem gente que fala até que não aumenta tanto a venda na Black Friday, mas tem que aumentar saudável para o seu negócio. E aumenta, não tem jeito. E tem que ser a venda que faz sentido para o seu negócio. Não queira vender 5 vezes mais se você não vai conseguir vender 5 vezes mais e se isso vai ser ruim para o seu negócio. É planejamento, assim. Agora, se você quer vender na Black Friday, realmente você fez o planejamento e você quer vender, o que eu sempre digo é assim, tem que ter plano A, B, C, D, E, porque outra é daqui a um ano. E aproveitando essa deixa daqui a um ano, né? Porque quem tá ouvindo agora, Black Friday já tá aí, né? Então não dá... Tá acontecendo. Tá acontecendo, mas ainda dá tempo. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Quando você está planejando o envio, seja para o full, ou como que funciona? Não sei se você pode dizer essa dinâmica. Quando os preços são travados, qual é o prazo quanto tempo você deve planejar antes o envio do... Porque a gente sabe que não adianta, dia 20 de novembro, eu quero mandar o meu material para o full. Cara, vocês tem outra preocupação. Como que funciona essas travas na Americanas de prazo para você? Como que funciona o planejamento? Vamos imaginar o seguinte, eu já resolvi o produto, eu já sei o que eu vou vender. O que o seller deve se preparar para isso? Bom, assim, a gente todo ano tem trabalhado para tentar deixar esse planejamento o mais próximo possível da data, para também ajudar o lojista. Eu já vi num período aí, 1 mês e meio antes, travar tudo, né? A gente tinha algumas travas muito antes, porque é uma questão sistêmica, né? A maioria dos marketplaces trabalha com o mínimo de trava numa data tão grande assim, porque imagina assim, né? A gente precisa no dia... hipoteticamente pensando que é só sexta-feira, né? Então a gente precisa ali do dia 28 pro dia 29 atualizar todos os preços da plataforma. E você precisa garantir que aquilo que está sendo entregue também seja certinho. Black Friday, porque senão perde fica sem crédito a data, todo mundo é prejudicado. E acho que outra coisa importante também é dizer que só ganha selo de Black Friday, isso não é uma regra da Americanas, tá? É uma regra do Procon. Só ganha selo de Black Friday dizendo que este é um produto promocionado para a data, itens com preços menores do que os últimos 60 dias. Tá aí, pessoal, isso daí é importante. Vamos repetir então, selinho lá, quando o consumidor vê o selinho da Black Friday... O correto é que se o item está com selo, seguindo a regra do Procon, ele tenha o preço menor dos últimos 60 dias, tá? Então a gente faz esse check também e imagina sistemicamente, Magis... Nossa, você sabe muito bem. milhões de anúncios. Você tem que pegar esses milhões de anúncios, atualizar o preço desses milhões de anúncios, validar se ele é o preço mais baixo dos últimos 60 dias. Então você roda uma base 60 dias para trás de precificação desses milhões de anúncios e sobe um selo. Como se o selo fosse um carimbo. E não é, sistemicamente, não é isso que a gente tá falando. A gente tá rodando muita coisa, muita base de dados para atualizar essa informação toda. É por isso que a gente tem travas, tá? A gente, outros marketplaces, tem travas exatamente por conta disso. Para garantir que a gente tá realmente colocando os valores corretos, os selos nos itens corretos, que a gente tá subindo exatamente o preço que você colocou. Então, eu vou falar, eu tenho ouvido isso de vários marketplaces. Leva muito a sério essa questão, né? Tem, porque é uma data muito importante para o varejo. E é uma data que, no passado, tinha muito essa questão de será que eu estou comprando realmente o melhor preço? Das pessoas, dos consumidores terem dúvida. E às vezes pega um item, ali a imprensa pega um item e quer desmoralizar todo um trabalho, né? E a gente tem responsabilidade, como varejista, de garantir que a gente realmente está colocando os itens corretos, os valores corretos, e que a gente está colocando a informação correta. Porque a gente precisa... se a gente quer ter um ambiente melhor de varejo, a gente precisa garantir esse ambiente melhor de varejo. E quem é vendedor também é consumidor, né? Então, exatamente. Então, a gente tem trava por conta disso. E aí, falando sobre as da Americanas,
Esse ano, lembrando assim, primeiro, a gente tá com um evento na Americanas desde o dia 1º de novembro, tá? Então a gente já está anunciando o Black Friday desde o dia 1º de novembro. Mas o evento da sexta-feira, a gente vai virar realmente de quinta para sexta-feira. E aí as travas para esse momento de preço, de envio de itens, de atualização de estoque, tudo isso é dia 22 de novembro, tá? Então tá bem próximo da data da Black Friday. Sim. Super tranquilo, a gente já anunciou isso há bastante tempo, dava pra se planejar. E a gente reforça para os nossos sellers exatamente isso, gente. Fiquem atentos a essas datas, a gente divulga exatamente, porque não adianta. Cara, você chegou, não alterou o preço aqui, já era, né? E atualizações e envios pro Full, a gente tá com isso até dia 25 de novembro. Porque é mais restrito, né? A gente não tá falando de todos os lojistas da plataforma. Então tá dia 25 de novembro, dá pra fazer atualização. Ou seja, não tem trava. Assim, a gente garante que pelo menos nos dias que a gente tá com maior volume de atualização de informações do evento e de entrada de clientes no nosso site, a gente garante que pelo menos esse período a gente tá com tudo isso corretinho. E aí, no começo ali de dezembro, dia 2 de dezembro já, que é na segunda-feira, a gente já libera tudo isso, já volta, retira todas essas travas, já volta normal a operação da loja, então é tranquilo. Tá muito mais tranquilo do que a gente já fez em muitos anos anteriores, assim, super fácil de se adaptar. Me fala uma coisa, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado aqui, essa questão que a gente tem falado muito pro seller, a importância de automatizar e ter um processo, de ter tecnologia, né? Não ter tecnologia gera uma série de problemas e o que a gente sempre fala, você chega no sábado, domingo e segunda-feira, o Cefaz do Brasil inteiro está sobrecarregado e tudo mais, e o seller que usa o Magis hoje, ele consegue fazer todo o faturamento antecipado. Quais as consequências? Aí a pergunta que vem é o seguinte: quais as consequências de um seller vender o que ele não tem ou atrasar a entrega? Como que... Eu vou dar uma resposta aqui. Lembrando que o nome que está em jogo é o nome da Americanas, né? A gente sempre fala assim, o vendedor acha, não, o marketplace é ruim, mas o nome que... Ninguém vai chegar, a loja do Cláudio Dias atrasou no Reclame Aqui. Ele vai colocar, comprei na Americanas e não recebi. Comprei na Americanas... E entendendo o seguinte, quando você faz uma compra numa Black Friday e não recebe, não é normal, porque ele perdeu a oportunidade de comprar em outro lugar. Então o seller precisa ter muita clareza do que ele está fazendo, porque é diferente de um cancelamento do dia a dia. Hoje é outubro, eu comprei lá uma televisão e cancelei. Tá. A perda do seller é muito pequena. Mas numa Black Friday ele esperou. Aí ele falou, cara, eu quero comprar aquela televisão de 75 polegadas. Ele achou lá mais barato o ar-condicionado ou qualquer coisa. Já aconteceu comigo. E aí cancelou. Ele fica muito mais pé da vida, né? E assim, como que vocês enxergam isso? E eu falo sempre pro seller aqui. E eu falo nas minhas palestras. Eu falo, gente... Não está errado o marketplace, porque lá não é o seu nome que tá lá no Reclame Aqui, é o nome do marketplace. Quais as consequências disso e como você vê essa questão de não entregar após Black Friday, atrasar e tudo mais? Acho que assim, é um momento, como você falou, que o cliente está buscando oportunidades e promoções, né? No geral, o cliente que está comprando na Black Friday, ele foi atrás de um produto promocionado. E se ele não receber, ele vai no Procon, né? Sim, então é um momento importante que, assim, como você comentou, não é um dia qualquer, é a Black Friday. Então, imagine você, se coloque no lugar do cliente. Você com essa experiência, foi lá, você comprou uma TV de 75 polegadas com R$1.000 de desconto. E aí, sua compra foi cancelada. Você não vai conseguir comprar aquela TV com R$1.000 de desconto no dia seguinte, porque a Black Friday é um dia no ano. Então, realmente, assim, se coloque no lugar do cliente e entenda como esse momento é importante. Tem gente que guardou dinheiro para fazer isso, né? Para fazer essa compra desejo que ela tinha. Então, realmente é um momento mais crítico para esse tipo de problema acontecer. Problemas acontecem sempre. Sempre. A partir do momento que eles acontecerem, o trabalho do lojista e do marketplace é prestar o maior auxílio possível para o cliente para resolver o problema da melhor forma possível,
né? Mas realmente é um momento mais crítico para isso acontecer. Então, assim, fora que, se você tem uma taxa de erro X ao longo do ano, essa taxa de erro vai ser multiplicada pela quantidade de vendas que você vai ter na Black Friday. Então, assim, tudo isso você tem que colocar na vai cabeça. Impactar no seu custo do frete, vai impactar na sua relevância dentro da plataforma. Exatamente. Você vai ser penalizado no final do dia, né? Então, realmente tem que prestar atenção nisso. Então, assim, não só com cancelamento, mas a entrega, como você comentou. No comecinho da nossa conversa, eu falei assim, tem item que é comprado na Black Friday para ser dado de presente no Natal. Gente, existe uma data para o Natal, ele não muda de dia, não. Não muda de dia, não muda de horário. Se tudo der certo, sempre vai ser 24 e 25 de dezembro. Sempre. Né? Então, assim, sempre tem uma data ali, limite para entrega. Se você tá prometendo entregar antes dessa data, entregue antes dessa data. A probabilidade de ser um presente é gigantesca. Então, assim, realmente é uma data mais crítica para prestar atenção nisso. Minha sugestão sempre para os lojistas que estão se planejando para vender muito no evento é: não só organize suas vendas, como eu também já comentei, mas também organize o pós-venda. Organize seu time de atendimento, tenha itens para fazer a troca. Tudo isso. Não esqueça de atualizar o seu estoque. Se você não tem profundidade no estoque, não anuncia, porque você pode vender. Exato. E aí o Cláudio comentou uma coisa super importante que eu sempre falo para todos os lojistas. E aí não precisava nem pedir, Cláudio. Que é assim, ter parceiros de tecnologia e automação que te ajudem na venda, principalmente nessas datas, é muito importante. Eu diria que no ano inteiro, porque imagina assim, a gente falou aqui para vocês, tenham mais de um canal. É importante, você tem clientes diferentes, vende produtos diferentes. Imagina você ter que atualizar cada um desses canais dentro do portal, manualmente, em cada um desses canais. Gente, a quantidade de pessoas que você vai ter que fazer isso, o custo operacional para você fazer isso, bota na ponta do lápis que eu tenho certeza que faz mais sentido você contratar uma Magis para te ajudar sem dúvida. Do que fazer isso manualmente. Porque às vezes você tem uma mudança na política de comissão, você pode ter uma mudança, imagina, mudou a política de comissão, você vai ter, como que você vai fazer? Vai atualizar o preço de todos os itens que você tem na plataforma, manualmente. Isso já aconteceu, já vi acontecer e isso é desesperador. Às vezes uma mudança numa política tributária, você tem uma adição ali mesmo no Simples, que você vai ter que... Aí você tem 3 plataformas, como você vai mexer, né? Isso você falou 3, assim, que é o... Acho básico. Que o mínimo, o básico que a maioria dos lojistas vai ter. Então, assim, realmente é muito importante. Vou trazer aqui um exemplo. Só o de estoque. O Cláudio comentou de outras coisas também. Vamos falar só de estoque. Imagina assim, na Black Friday, virada de quinta para sexta, você tem 100 peças de um item. E aí você tem... Vou colocar aqui 5 canais. Como você faz a distribuição dessas 100 peças em 5 canais? Gerencia isso depois. Você vai colocar a mesma coisa em cada uma delas? Será que realmente aquelas 100 peças, elas vendem mais em um lugar, menos em outro, igualmente em todos? Gente, não precisa pensar nisso, sabe? Desocupa a cabeça dessa informação. Agora, eu vou te adicionar um problema, uma situação que diminuiu muito com o Pix. Muito, muito. É impressionante. Que é boleto. Você lembra que Americanas, então chegava na Black Friday, o consumidor reservava no boleto porque ele ia pagar na segunda-feira. Então ia lá, então você tinha um estoque reservado que não necessariamente era o estoque de venda. Agora o Pix diminuiu muito. Né? Então isso é bom pro lojista, porque como ele tem um preço diferenciado no Pix, o consumidor ele efetiva a compra, né? Antes do Pix, isso era uma coisa, e Americanas, eu vi muito vendedor se perder nesse negócio. Se você não tem automação, você não tem reserva, né? E agora, quando você está usando, você está com Magis, vendeu, se o cliente pagou no Pix, vai tranquilo, já sai, já baixa o seu estoque, senão eu reservo o estoque, né? E a gente tem que reservar, porque a probabilidade do cliente pagar o boleto é de mais de 80%, então a chance dele pagar é muito grande. Então, só que isso era um problema para o lojista e hoje já não tem mais. Então, não ter automação, assim, é meio que você tem uma banheira com um monte de furo, né? E você não consegue gerenciar todos os buraquinhos ali na mesma hora. O barco ali tá vazando, assim, você não tem, né? Tapar só com a peneira. A gente pode usar vários jargões aqui para falar sobre isso. Acho que realmente ter um parceiro de tecnologia é muito importante. A gente sempre
fala muito isso para todos os nossos lojistas, porque assim, quando a gente pesquisa com os nossos lojistas, o percentual que só usa Americanas é assim, baixíssimo. Baixíssimo. Todo mundo tem pelo menos mais um canal. Mas eu acho que, no geral, a gente tem, realmente o que você falou, a gente tem a média aí, são 5 canais relevantes, e vocês estão dentro desses canais relevantes, até porque tem um número de seller bastante expressivo que vendem, e a gente incentiva a ser. Então sempre a gente coloca Americanas como opção, fala, gente, se você não vende, passa a vender, a gente olha, porque a gente acredita nisso, mesmo que eventualmente você tenha um desempenho melhor em um outro canal, mas ter Americanas faz parte de uma estratégia digital extremamente relevante. E essa situação de você entender isso, não vender, você vendeu hoje um produto de R$1.000, não entregou, isso vai ter custo, porque está custando para você, se movimentou a máquina ali para vender, ou seja, não adianta você chorar, mas é injusto eu ter que pagar X porque cara, você já gerou um problema de marca, né? Porque o cliente, ele não está decepcionado com o seller, ele vai estar decepcionado com o marketplace. Então, eu sou a favor, porque isso eleva o nível de qualidade do seller. Eu sempre digo o seguinte, devolução é uma coisa que você tem que viver e faz parte de uma boa experiência do consumidor. Não adianta, mas não, porque se ele tiver segurança na devolução, por isso que ele compra na Americanas, que ele sabe se tiver um problema e tiver que devolver, ele vai devolver sem dor de cabeça. E às vezes ele não compra um celular num outro marketplace. Tem marketplace que o cara jamais vai comprar um iPhone ou vai comprar um Motorola. Na Americanas ele compra absolutamente no mercado, né? Ele vai comprar uma TV Samsung de 75 polegadas, ele compra sem medo de comprar na Americanas, enquanto ele tem alguns sites que ele tem e fala, pô, mas e aí? Será que vai entregar? Porque ele vê ali um monte de coisa muito barata. Então, quando você tem produto de ticket alto ou ticket baixo, não importa. O consumidor está entrando na Americanas, ele sabe que vai receber. E ele sabe que se ele tiver um problema, ele tem a quem recorrer. Ele vai lá na loja, né? Ele vai lá na loja. Mas eu acho que tem 2 coisas importantes do que você falou, Cláudia, que é assim. Primeiro, lembrar que o modelo de marketplace, Americanas, você só vai pagar a comissão se você vender. Ou seja, você não tem custo fixo. E você tendo um parceiro como a Magis, seu estoque não está reservado para Americanas, seu estoque está em todos os canais. Então também não tem um custo de oportunidade de você estar conectado na Americanas. Então assim, acho que isso é um ponto importante de você escolher bons canais de venda para você. E sobre o cliente preferir comprar algum item num site e não em outro, eu acho que essa que é a beleza do varejo brasileiro, né? A gente não tem um único que domina no Brasil, a gente tem diversos players no Brasil. Sempre que a gente vai em eventos do E-Commerce Brasil, a Vivi sempre comenta isso. E acho que esse aqui é o legal do nosso negócio, do nosso país, ter essa característica, né? Que possibilita que você venda coisas diferentes em sites diferentes, para clientes diferentes, ou para o mesmo cliente que só optou por comprar uma ou outra coisa em sites diferentes. E olha que legal, né? Isso que faz a gente ter essa mistura de inovação, de como a gente evolui. Ter um canal, é bom que tenha mais canais, porque a coisa fica mais ampla, mais competitiva para todo mundo, né? Você tem o nosso papo tá chegando ao fim, realmente assim, passou muito rápido. A gente, assim, a ideia hoje era falar de Black Friday, a gente falou, mas acho que a questão toda é falar, a Black Friday ela acontece também todo ano, a gente sabe cada ano mais forte, mas o que a gente falou que é muito relevante pro seller, com certeza muito seller vai depois de assistir esse episódio, vai entender a importância de, assim, acelerar, eu não digo nem vender, porque a maior parte dos nossos sellers já vendem, mas apostar mais ainda como um canal relevante, isso é muito importante. Eu falo o tempo todo, gente, sim, você não precisa vender tudo, você não precisa vender ser o mais barato, mas você precisa ter esse canal, porque como você acabou de falar, o custo é 0. Você tá lá, você vai no marketing, você fala publicar na Americanas, aperta, vai lá para Americanas e pronto, tá publicado. É bem tranquilo. Mas foi muito legal o papo, agradeço mais uma vez.
fica o convite aqui, sempre que você quiser participar, vai ser uma honra tê-la aqui. E eu realmente, assim, eu sou um fã do trabalho que vocês fazem, vocês são assim, muito próximo da gente, isso é muito legal, a gente se encontra em evento, é uma coisa assim que a gente já se conhece há muito tempo, então é muito legal ver o trabalho que vocês estão fazendo, a evolução do trabalho que vocês estão fazendo, e do nosso lado a gente aposta muito num crescimento cada vez maior e assim, uma dedicação maior de vocês com o Seller. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, que bom poder ter vindo aqui conversar com vocês. É muito gostoso ter conversas assim, sobre varejo, sobre e-commerce, sobre marketplace, sobre Black Friday. Eu gosto muito desse assunto, acho que deu pra perceber aqui no papo, mas pode me convidar sempre que a gente tiver um assunto legal aqui pra conversar, eu tô sempre à disposição pra gente vir. E realmente, assim, como o Cláudio falou, tá próximo do nosso lojista é realmente o nosso objetivo. A gente quer ouvir vocês, a gente quer saber o que vocês acham da plataforma, o que a gente pode melhorar, o que a gente tem que fazer de diferente para vocês. E realmente isso faz parte do DNA da Americanas, do DNA do nosso marketplace. E é realmente o trabalho que o time tem construído lá dentro. Só para finalizar, claro. Vendedor que hoje não vende na Americanas, o que ele precisa fazer para vender? É só ele entrar no site da Americanas, americanasmarketplace.com.br, e acessar nossa página de cadastro, se cadastrar e acabou. Tá vendo? Super isso, tão simples quanto isso. Tá vendo? Super simples. Então, se você não vende ainda, entra lá, você tá assistindo aqui, aproveita, vale muito a pena, vai por mim, porque eu analiso os números. Então, entra lá no Marketplace, se inscreve, coloca lá. Tem ainda um trabalho de acompanhamento desse seller? A gente tem acompanhamento com o seller também. Então, assim, todo mundo que precisar, a gente tem nosso time de atendimento, de relacionamento para ajudar todos os lojistas dentro da plataforma. Então, Magis vai te ajudar, Isso aí. Americanas vai te ajudar. Então, vamos lá, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse episódio. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar ainda. Que bom, obrigada.